Teorias da evolução, lamarquismo, darwinismo, esse é um dos temas também muito importantes para a gente no Enem. E eu vou falar para vocês hoje um pouco sobre isso. Meu nome é Lunazo Neto, eu sou professor de Biologia e eu estou com você focado no Enem. Bom, gente, como eu te falei na chamada, a ideia é trabalhar hoje com você um dos assuntos mais relevantes da prova do Enem também. Fica ligado, o tema é teorias da evolução. Gente, são 4 teorias básicas que você tem que ter muito cuidado com elas. A primeira delas é a teoria conhecida como fixismo. Lunazo, fixismo, olha gente, é meio que autoindutivo. Fixismo é uma coisa fixa, ou seja, os animais, para essa teoria aí, os organismos vivos, eles foram criados por um ser divino, para nós aqui vai ser chamado de Deus, tá? Mas aí, depende da sua religião, chame como você considerar melhor, mas a ideia é que um ser divino, ele criou os organismos vivos como são hoje, e esses organismos foram criados e permanecem como são hoje, tá? Então, fixamente, ou seja, não tem nenhum processo de evolução. Eles foram criados naquele momento, numa criação original, permaneceram e são até hoje. Entendeu? Essa é a ideia do fixismo. Cuidado com ele, tá? Apesar de ser uma coisa meio que cientificamente controversa, se é contestável, ainda assim é uma teoria que merece uma certa plausibilidade com base na ideia da fé. Tudo bem? Tranquilo? A segunda é o lamarquismo. Essa teoria, gente, foi desenvolvida por um pesquisador, por um cientista, chamado Jean-Baptiste Lamarck. Esse autor, ele fez uma teoria baseada em 2 preceitos. Primeiro, o que fundamenta essa teoria, primeira delas, é a lei do uso e desuso. Para ele, quando você usa algum membro, alguma estrutura corporal, essa estrutura se desenvolve. Então, quanto mais você usa, mais ela se desenvolve. Ao contrário disso, se você não usa essa estrutura, se você deixa de usar, a tendência é que ela deixe de funcionar e, ao mesmo tempo, ela vá atrofiando por conta disso. Então, lei do uso e desuso. Usa, ela se desenvolve. Não usa, ela atrofia, ela tende a desaparecer. O outro preceito, também definido por Lamarck, é que essa teoria, que essas características que você adquiria pela lei do uso e desuso, elas eram transmitidas para os descendentes. Foi chamado isso de herança dos caracteres adquiridos. Ou seja, pensa comigo, se uma pessoa ficasse musculosa e ficasse forte porque usou os músculos, desenvolveu esses músculos, teoria do uso, ela passaria isso para os seus filhos. Então, os filhos dessa pessoa nasceriam também fortes. Cara, aparentemente, as 2 teorias são absurdas, Uma delas é inválida, a herança dos caracteres adquiridos. Ela é totalmente inválida. Mas a do uso e desuso, gente, pasmem vocês, ainda é válida hoje. Mas para quê? Para um tipo específico de tecido, tecido muscular. No tecido muscular você tem, se uma pessoa usa o tecido muscular, você vai ter uma hipertrofia, vai ter um aumento do músculo. E se uma pessoa deixa de usar esse músculo, vai ter uma atrofia, o músculo fica menor. Então a lei do uso e desuso, ela não foi totalmente invalidada, ela foi parcialmente, porque para tecido muscular ela ainda é válida. Entendeu a lógica? Então cuidado com isso. A terceira delas é o darwinismo ou daurinismo, como alguns gostam de falar. Essa teoria foi desenvolvida por um inglês chamado Charles Darwin. Talvez seja hoje uma das teorias mais aceitas pela ciência que justificam a evolução das espécies. Para Darwin, existia a formação de vários indivíduos e esses indivíduos eles iam lentamente sendo escolhidos. Como assim, Lunazo? Os mais aptos. E aí, cuidado com isso. Mais apto não quer dizer mais forte. Mais apto não quer dizer maior. Mais apto não quer dizer mais valente. Mais apto quer dizer sobrevivência. O que sobreviveu foi o que correu mais rápido? Então esse é o mais rápido. O que sobreviveu foi o mais forte? Então esse vai ser o mais apto. O que sobreviveu foi o menor, porque conseguiu se esconder em um buraco? Então esse vai ser o mais apto. Deu para entender? Para Darwin, sobrevivia quem era mais apto, porque o ambiente fazia uma pressão e essa pressão selecionava naturalmente quem era mais apto para aquelas condições. Só tinha um problema para Darwin. Ele não conhecia, gente, genética. Ele não tinha os preceitos básicos daquelas teorias de Mendel.
Então ele não sabia o que era mutação, ele não sabia o que era passar as informações genéticas para o filho. Então, se numa questão, segue a dica, se numa questão aparecer alguma informação com darwinismo e ele falar que segundo Darwin a genética era passada, falso. Segundo Darwin, as mutações, falso. Se ele falar de mutação, de genética, se ele falar de alguma coisa que tem a ver com hereditariedade de ascendente para descendente, esse item para darwinismo vai estar falso. Deu para entender a lógica? Cuidado com isso. Isso para você vai ser uma casquinha de banana, viu? Cuidado com isso. E a última delas, que hoje é tida como a mais moderna das teorias, é o neodarwinismo. Essa conseguiu juntar. Na verdade, quem foi o autor dela? Não teve um autor em potencial. Tiveram, na verdade, autores que conseguiram juntar duas correntes de pensamento. A corrente de pensamento de Darwin, da seleção natural, quem era o mais apto sobrevivia, mediante uma pressão do ambiente, junto com os preceitos de Mendel. Peraí, Lunásio, como é que é o negócio? Gente, no neodarwinismo, a ideia de Mendel, a ideia de mutação, a ideia de variabilidade genética, ela existe. Então, segundo a variabilidade genética, você vai ter a formação de vários indivíduos geneticamente diferentes. Aí eu quero chamar a sua atenção. Dá uma estudadinha também na parte de crossing over, de meiose, naquela parte de linkage, lá na genética, porque vai te ajudar muito a entender isso. Então essa variabilidade genética, ela faz com que novos indivíduos geneticamente diferentes vão aparecendo. E aí, se eu tenho uma diversidade muito grande, eu tenho formação de possíveis novos indivíduos, possíveis novas espécies. E aí, quem vai selecionar? O ambiente. O ambiente seleciona quem é mais apto. E aí a lógica é a seguinte, se quem é mais apto permaneceu vivo, quem é mais apto se reproduz. E se quem é mais rápido se reproduz, quem é mais apto vai gerar novos descendentes. E esse descendente vai carregar informações genéticas, lembra de Mendel? Genéticas dos pais, tanto do pai quanto da mãe. Então fica ligado nisso. A ideia do neodarwinismo é juntar os preceitos de Mendel, genética, com os preceitos de Darwin, evolução. E aí você junta as duas coisas e você vai ter o neodarwinismo. O pecado de Darwin era não conhecer genética. Por isso que o darwinismo, durante muito tempo, ficou no ostracismo. Caiu meio que numa crítica muito ferrenha, muito pesada da ciência. Lamarck, a teoria dele é praticamente furada, exceto para tecido muscular. E no caso do fixismo, as coisas elas foram feitas, permanecem e vão permanecer do mesmo jeito. Tudo bem? Então, dá uma estudada nessas teorias aí, com calma, faça questões, resolva exercícios sobre esse assunto, porque evolução é um assunto que tem uma incidência muito grande no seu Enem. Bom, gente, então é isso sobre evolução. No mais, bons estudos e até uma próxima. Eu estou com você, focado no Enem.